Olá, meus amados! Aqui é a Josi, terapeuta do grupo Fonte do Saber. Estou aqui para continuar a leitura do livro A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill. Antes de iniciar a leitura, vamos respirar profundamente, sentir nosso corpo, relaxar nosso corpo e nossa mente e meditar nas frases do Ho'oponopono. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu te amo. Eu sou grata. Eu sou grata. Eu sou grata. Agora, com muito amor, muita gratidão, vamos iniciar a 7ª lição. O entusiasmo. As grandes realizações são sempre fruto de grandes sacrifícios e nunca o resultado do egoísmo. Querer é poder. O entusiasmo é um estado de espírito que inspira e incita o indivíduo à ação para cumprir uma determinada tarefa. Mais ainda, o entusiasmo é contagiante e afeta de maneira vital não somente o entusiasta, como também os que entram em contato com ele. O entusiasmo é, em relação a um ser humano, o mesmo que é o vapor para uma locomotiva, a força motora básica que impele a ação. Os grandes condutores de homens são os que também sabem despertar entusiasmo nos seus seguidores. O entusiasmo é o fator mais importante que entra na profissão de vendedor. É também um fator vital na arte da oratória. Para compreender a diferença que há entre uma pessoa entusiasmada e uma sem entusiasmo, comparemos Billy Sunday com a média dos homens da sua profissão. O mais belo sermão do mundo cairá em ouvidos surdos se não for apoiado pelo entusiasmo do pregador. De que maneira o entusiasmo nos afeta? Ponha o leitor entusiasmo no seu trabalho e já não o achará difícil ou monótono. O entusiasmo dá tanta energia ao corpo inteiro que, em certos casos, se podem até mesmo dispensar as horas habituais de sono. Além disso, nos dá força para realizar uma quantidade de trabalho 2 vezes maior do que o que se faz habitualmente em determinado período. E isso sem se sentir o menor sinal de fadiga. Há muitos anos tenho por hábito escrever à noite a maior parte dos meus artigos e dos meus livros. Uma noite em que trabalhava com grande entusiasmo, escrevendo à máquina, ergui por um momento a vista do trabalho, olhei pela janela do escritório em Nova York e avistei ao longe a torre do Metropolitan. Despertou-me a atenção um estranho reflexo do luar sobre a torre. Era uma sombra prateada, como eu nunca vira antes. Observando melhor, porém, vi que era o dia que vinha nascendo, e aquele clarão era produzido pelo sol que surgia, não pela lua. Eu trabalhara toda a noite, e tão absorvido estava pelo trabalho, que o tempo passara sem que eu desse por isso. No dia seguinte, continuei a trabalhar e entrei pela noite sem parar, exceto para fazer uma ligeira refeição. Dei uma vez 1 centavo a um mendigo, sugerindo que adquirisse um exemplar da Mensagem de Garcia, de Albert Hubbard. Pois bem, 2 noites e um dia sem dormir, alimentando-me pouco, não senti o menor sinal de fadiga. Isso não teria sido possível se o meu corpo não estivesse carregado de energia produzida pelo entusiasmo, despertado pelo trabalho em que me ocupava. Entusiasmo não é apenas uma força de expressão, é também uma força vital que podemos dominar e empregar com verdadeiro proveito.
Sem o entusiasmo, somos como baterias sem eletricidade. O entusiasmo é a força vital com que recarregamos o nosso corpo e desenvolvemos uma personalidade dinâmica. Algumas pessoas são dotadas de um entusiasmo natural, ao passo que outras precisam adquiri-lo. O processo para o seu desenvolvimento é muito simples. Começa-se por fazer o trabalho ou prestar o serviço que mais nos agrade. Se a nossa situação é tal que não podemos conseguir o trabalho da nossa predileção, podemos seguir outra linha, de maneira muito eficiente, adotando um objetivo principal definido e imaginando-nos no futuro ocupados nesse trabalho. A falta de capital e muitas outras circunstâncias sobre as quais não temos controle imediato podem nos obrigar a um trabalho que não seja do nosso agrado. Mas ninguém pode evitar que determinemos na nossa mente qual será o nosso objetivo principal definido na vida. Como também ninguém pode nos impedir de planejar os meios de transformar esse objetivo numa realidade e pôr entusiasmos nos nossos planos. A felicidade, o objetivo de todo esforço humano, é um estado de espírito que pode ser conservado apenas por meio da esperança de uma realização futura. A felicidade está sempre no futuro, nunca no passado. A pessoa feliz é a que sonha atingir realizações que não foram ainda alcançadas. A casa que pretendemos comprar, o dinheiro que pretendemos ganhar e colocar num banco, a viagem que tencionamos realizar quando dispusermos dos meios para isso, a situação que aspiramos ocupar na vida e a própria preparação para isso. Eis as coisas que produzem felicidade. Assim também, o nosso objetivo principal definido é formado de todas essas coisas, e é isso que pode fazer nascer em nós o entusiasmo, seja qual for a nossa situação na vida. Há mais de 20 anos, eu me entusiasmei por uma ideia. Quando essa ideia se formou na minha mente, eu não estava preparado para dar o primeiro passo no sentido da sua transformação em realidade. Alimentei-a, porém, no espírito, entusiasmei-me por ela, olhei para o futuro e, na imaginação, vi a época em que estaria preparado para torná-la numa realidade. Essa ideia era a seguinte: eu desejava editar uma revista baseada na regra de ouro, por meio da qual me fosse possível incentivar as pessoas a serem animosas e justas na maneira de tratar umas às outras. Finalmente encontrei a minha chance e, no dia do armistício, em 1918, escrevi o primeiro editorial para a revista que seria a materialização de uma esperança que acariciei na mente durante uma dezena de anos. Com grande entusiasmo, coloquei no editorial as emoções que vinha desenvolvendo no coração por um período de mais de 20 anos. Meu sonho se tornou uma realidade. Finalmente, eu era editor de uma revista. Como afirmei, o editorial foi escrito com entusiasmo. Li-o para um conhecido e eu fiz com entusiasmo e terminei o artigo com as seguintes palavras: por fim, o meu sonho de 21 anos está prestes a se realizar. É preciso muito dinheiro, bem sei, para editar uma revista. E não tenho a menor ideia sobre a maneira de conseguir esse fator essencial. Mas isso não me preocupa absolutamente, pois sei que o conseguirei em qualquer parte. Quando escrevi essas linhas, o fiz com fé e entusiasmo. Mal acabava de ler o editorial quando o homem que me escutava, a primeira e única pessoa para quem eu li, exclamou: posso dizer-lhe como conseguir o dinheiro, pois eu vou lhe fornecer. E forneceu-o realmente.
Sim, o entusiasmo é uma força vital, tão vital, na verdade, que nenhum homem que não o tenha suficientemente desenvolvido pode sequer aproximar-se do seu poder de realização. Antes de prosseguir, porém, desejo acentuar que todos nós podemos desenvolver entusiasmo no objetivo principal na vida, não interessando que estejamos ou não em condições de conseguir esse objetivo. Podemos estar bem longe da realização do nosso objetivo principal definido, mas se alimentarmos o fogo do entusiasmo em nosso coração e o conservarmos bem vivo, por maiores que pareçam os obstáculos que encontramos no caminho, desaparecerão como que pela força de uma magia, e logo nos encontraremos senhores de um poder que não julgávamos possuir. De que maneira o nosso entusiasmo afeta as outras pessoas? Chegamos agora a um dos assuntos mais importantes do nosso curso, a autossugestão. Nas lições anteriores, discutimos a autossugestão, que é a sugestão que o indivíduo faz a si mesmo. Vimos na terceira lição a parte importante desempenhada pela autossugestão. A sugestão é o princípio por meio do qual as nossas palavras, os nossos atos e até mesmo o nosso estado de espírito influenciam as outras pessoas. Para que se possa compreender o grande poder da sugestão, falemos sobre a lição inicial desta parte, na qual descrevemos o princípio da telepatia. Se o leitor compreende e aceita o princípio da telepatia, a comunicação do pensamento de uma mente a outra, sem o auxílio de qualquer sinal, símbolo ou som, como uma realidade, compreende também por que motivo o entusiasmo é contagiante e por que exerce influência sobre todos os que estão no seu raio de ação. Quando a nossa mente vibra em alta intensidade sob o estímulo do entusiasmo, a vibração se registra nas mentes dentro de determinado raio e, especialmente, nos espíritos com os quais entramos em contato. Quando um orador sente que o auditório está em rapport com ele, não faz mais do que reconhecer o fator de que o seu entusiasmo influenciou os assistentes, a ponto de todas as mentes vibrarem em harmonia com a sua. Quando o vendedor sente que chegou o momento psicológico de fechar o negócio, não faz mais do que compreender o efeito do seu entusiasmo, que influencia a mente do freguês e a põe em harmonia com a sua. A sugestão constitui uma parte tão essencial desta lição e de todo o curso que passaremos agora a descrever os 3 meios pelos quais ela sempre opera, isto é, o que dizemos, o que fazemos e o que pensamos. Quando uma pessoa está entusiasmada com os artigos que vende e serviços que oferece, ou os discursos que pronuncia, o seu estado de espírito se torna claro para todos os que a ouvem, pelo tom da sua voz. De qualquer maneira, é o tom em que se faz uma declaração, mais do que a própria declaração, que leva em si o poder de convicção. Nunca uma mera combinação de palavras poderá tomar o lugar da crença profunda numa afirmativa expressa com ardente entusiasmo. As palavras são simples sons desvitalizados, a não ser que venha colorido com o sentimento que nasce do entusiasmo. Aqui, as palavras impressas são impotentes para expressar a diferença que há entre as palavras que caem friamente dos lábios, sem o fogo do entusiasmo, e as palavras que brotam do coração, que parecem querer explodir com a ansiedade de bem expressar-se.
A diferença existe, porém. Assim, o que dizemos e a maneira como o fazemos podem implicar um sentimento exatamente oposto ao que pretendemos expressar. Isso ocorre muitas vezes com os vendedores que apresentam os seus argumentos em palavras que parecem muito lógicas, mas que não possuem o colorido que só pode ser fornecido pelo entusiasmo, que nasce da sinceridade e da confiança nos artigos que procuram vender. As palavras dizem uma coisa, mas o tom da voz sugere algo completamente diferente. Por conseguinte, não conseguem vender coisa alguma. O que dizemos é um fator importante na operação do princípio da sugestão, mas não um fator tão importante quanto a ação. Os nossos atos valerão mais do que as nossas palavras, e se as duas coisas não se harmonizam, sobrevêm sérios contratempos. Se alguém prega a regra de ouro como uma justa norma de conduta e não pratica o que prega, falará a ouvidos surdos. O sermão mais eficiente que alguém pode pregar sobre a regra de ouro é o que se prega por sugestão, quando se aplica essa regra nas relações para com os semelhantes. Se o vendedor de automóveis Ford vai procurar um freguês em perspectiva guiando um Buick ou um carro de qualquer outra marca, nenhum dos argumentos que apresentar produzirá o menor efeito. Uma vez, dirigi-me aos escritórios da Dataphone Company para ver um datafone. O vendedor encarregado da sessão apresentou um argumento lógico sobre os méritos da máquina, enquanto o estenógrafo, ao seu lado, traduzia o que taquigrafava num bloco de papel. Os seus argumentos, comparando a máquina com o antigo processo de editar para um estenógrafo, não me causaram a menor impressão, porque os seus atos não estavam em harmonia com as suas palavras. Uma das coisas mais valiosas que alguém pode aprender na vida é a arte de pôr em prática os conhecimentos e as experiências dos outros. Os nossos pensamentos constituem a parte mais importante dos 3 meios de aplicar o princípio da sugestão, pois controlam o tom da voz e, até certo ponto, as nossas ações. Se nossos pensamentos, atos e palavras estiverem ritmados, nós encontraremos em condições de influenciar a todos com quem entrarmos em contato, inclinando-os mais ou menos para o nosso modo de pensar. Passemos agora a analisar a sugestão, mostrando ao leitor a maneira exata de aplicar o princípio sobre o qual ela opera. Como já vimos, a sugestão difere da autossugestão apenas numa coisa, isto é, nós a empregamos consciente ou inconscientemente quando influenciamos os outros, ao passo que a autossugestão é empregada como meio de influenciar a nós mesmos. A fim de podermos influenciar alguém por meio da sugestão, a mente dessa pessoa deve estar em condições de neutralidade, isto é, deve estar aberta e receptiva ao nosso método de sugestão. É exatamente aqui que fracassam quase sempre os vendedores. Tentam fazer a venda antes de neutralizar a mente do freguês. Trata-se de um ponto tão essencial nessa lição que resolvemos insistir sobre ele, até ter a certeza de que o leitor compreendeu perfeitamente o princípio aqui descrito. Quando dizemos que um vendedor precisa neutralizar a mente do cliente em perspectiva, queremos dizer que este deve estar confiante. É preciso estabelecer a confiança. Contudo, é lógico que não é possível estabelecer uma regra para despertar a confiança ou neutralizar a mente de uma pessoa. Aqui
a engenhosidade do vendedor precisa suprir, que não pode ser estabelecido como regra. Conheço um corretor de seguros de vida que vende apenas grandes apólices de US$ 100.000 para cima. Antes de procurar vender uma apólice, esse vendedor se familiariza com a história do cliente em perspectiva, em todos os seus detalhes. A sua educação, condição financeira, excentricidades, se tiver alguma, preferências religiosas e outros dados muito numerosos para serem citados aqui. Armado com essas informações, consegue uma apresentação, sob condições que lhe permitam conhecer o cliente em perspectiva, tanto do ponto de vista social como comercial. Nas 2 primeiras visitas, não se fala sobre seguros e, muitas vezes, não se aborda o assunto antes de ter um conhecimento perfeito da pessoa. Durante todo esse tempo, porém, não desperdice esforços. Tira proveito dessas visitas amistosas para neutralizar a mente do cliente, isto é, inspirar-lhe tal confiança que, quando chega o momento de falar do seguro de vida, sabe que as suas palavras cairão em ouvidos desejosos de escutar. Há alguns anos, o autor deste curso escreveu o livro How to Sell Your Service, a maneira de vender serviços pessoais. Justamente antes de enviar o manuscrito ao editor, ocorreu ao autor solicitar de alguns homens em destaque dos Estados Unidos cartas de apoio ao trabalho, em que seriam incluídas no livro. O editor estava à espera do manuscrito e, assim, o autor redigiu às pressas uma carta, da qual tirou várias cópias que enviou a 8 ou 10 homens eminentes. Nessas cartas esboçava em rápidas palavras o seu desejo, mas não obteve resposta em nenhuma delas. O fato é que deixara de observar 2 importantes requisitos para o sucesso. Escrevera às pressas e, portanto, não conseguira injetar nela o espírito de entusiasmo. Ao mesmo tempo, não se expressara na carta de maneira a neutralizar a mente daqueles a quem era redigida. Fracassou por não ter preparado o caminho para a aplicação do princípio da sugestão. Descoberto o erro, o autor escreveu outra carta, dessa vez baseada na aplicação estrita do princípio da sugestão. E ela não somente mereceu as respostas de todos a quem era dirigida, como também várias dessas respostas eram verdadeiras obras-primas e serviram, o que ia além da expectativa do autor, de valioso complemento ao livro. As 2 cartas são transcritas aqui, a fim de que os leitores estabeleçam comparação entre elas, para mostrar também de que maneira se deve usar o princípio da sugestão ao escrever uma carta e que parte importante representa aqui o entusiasmo. Prezado Sr. Ford, tendo terminado os originais de um novo livro intitulado How to Sell Your Service, espero vender várias centenas de milhares de exemplares dessa obra e estou certo de que todos aqueles que o adquirirem ficarão muito satisfeitos com a oportunidade de receber também uma carta sua sobre os melhores meios de oferecer serviços pessoais. Teria sim a bondade de dispensar alguns minutos do seu tempo para escrever algumas palavras que serão publicadas no livro? Seria para mim um imenso favor e estou certo de que seria apreciadíssimo pelos leitores do livro. Agradeço antecipadamente qualquer consideração que me dispensar e subscrevo-me atenciosamente, Excelentíssimo Senhor Thomas R. Marshall, Vice-Presidente dos Estados Unidos, Washington, D.C. Caro Sr. Marshall, desejaria aproveitar uma oportunidade para enviar uma mensagem de encorajamento
e possivelmente algumas palavras de conselho a várias centenas de milhares de homens que não conseguiram vencer na vida com o mesmo êxito que o Senhor alcançou. Estou em vias de terminar o manuscrito de um livro intitulado How to Sell Your Services. O ponto principal nesse livro é que o serviço prestado é a causa e o envelope de pagamento, o efeito, e que o último varia na proporção do primeiro. O meu livro ficaria incompleto sem algumas palavras de conselho de certos homens que, como o Senhor, souberam atingir invejáveis postos no mundo. Assim, se quiser me dar a honra de escrever a sua opinião sobre os pontos mais essenciais a serem despertados na mente de todos aqueles que procuram oferecer serviços pessoais, transmitirei a sua mensagem nas páginas do meu livro, o que garantirá o seu acesso às mãos daqueles que lutam para conseguir e assegurar um lugar no mundo, causando-lhes assim um grande bem. Naturalmente o senhor é um homem muito ocupado, mas toma a liberdade de lembrar-lhe que bastará chamar a sua secretária, ditar-lhe uma breve carta e terá enviado uma importante mensagem a 500.000 de pessoas. A despesa que fará com isso não ultrapassará o selo de 2 centavos que a carta levará. Mas, avaliando-se do ponto de vista do bem que resultará para outros menos felizes do que o Senhor, pode significar a diferença entre triunfo e fracasso. Para mais de uma pessoa merecedora que lerá a sua mensagem, acreditará nela e por ela se deixará guiar. Muito cordialmente, um cuidadoso exame de todas as nossas experiências passadas pode revelar o fato surpreendente de que tudo o que nos aconteceu foi para o nosso bem. Analisemos agora as 2 cartas e vejamos por que razão uma fracassou e a outra venceu. A análise das cartas deverá começar por uma das mais importantes bases da profissão de vendedor, isto é, o motivo. Na primeira carta é evidente que o motivo é apenas de interesse pessoal. Declara-se nela exatamente o que se quer, mas a redação não deixa dúvida sobre a razão do pedido ou quanto à pessoa que pretende beneficiar. Estudemos a frase seguinte do 2º parágrafo. Seria para mim um imenso favor. Ora, isso pode parecer uma característica particular, mas a verdade é que a maioria das pessoas não gosta de fazer favores só para agradar aos outros. Se pedirmos a qualquer pessoa para prestar um serviço que nos beneficie, sem lhe trazer qualquer compensação, essa pessoa não demonstrará muito entusiasmo em nos atender. Poderá recusar se encontrar um motivo plausível. Mas, se pedirmos um favor que venha beneficiar uma terceira pessoa, mesmo que tal favor venha de ser prestado por nosso intermédio, se for de natureza a trazer crédito para a pessoa que o faz, tudo indica que ela se prestará a isso, e de boa vontade. Vemos essa psicologia demonstrada por um homem que dá 1 centavo a um mendigo na rua, ou talvez se recuse a dar a esmola. Entretanto, dá de boa vontade milhares de dólares para o indivíduo que se empenha numa obra de caridade e que pede em nome dos outros. Mas a sugestão mais prejudicial de todas está contida no último e mais importante parágrafo da carta. Agradeço antecipadamente qualquer consideração
que me prestar. Essa frase sugere fortemente que o autor da carta espera uma recusa. Indica claramente a falta de entusiasmo. Prepara o caminho para uma recusa. Não há uma só palavra em toda essa carta que mostre ao destinatário uma razão satisfatória para atender ao pedido. Por outro lado, ele vê claramente que o objeto da carta é conseguir da sua parte alguma palavra de recomendação que auxiliem a venda do livro. O mais importante argumento na transação, na verdade, o único argumento proveitoso em relação com o pedido ficou perdido porque não foi apresentado e estabelecido como motivo real que se tinha para fazê-lo. Esse argumento foi apenas mencionado de passagem na frase. Estou certo de que todos aqueles que o adquirirem ficarão muito satisfeitos com essa oportunidade de receber também uma carta sua sobre os melhores meios de oferecer serviços pessoais. O parágrafo inicial viola um importante princípio na transação, porque sugere claramente que o motivo da carta é conseguir uma vantagem para o autor e não deixa nenhuma sugestão de qualquer compensação para a pessoa que recebe a carta. Em vez de neutralizar a mente do destinatário, como devia acontecer, tem o efeito oposto. Faz com que ele feche a mente a todos os outros argumentos apresentados depois. Produz nele um estado de espírito que lhe torna fácil dizer não. Isso me faz lembrar de um vendedor, ou melhor, um indivíduo que pretendia sê-lo, que uma vez me procurou pedindo que eu fizesse uma assinatura do Saturday Evening Post. Ao entregar-me um exemplar da revista, foi logo sugerindo a resposta que eu deveria dar à seguinte pergunta: quer fazer uma assinatura do Post para me ajudar? É claro que recusei, e foi ele próprio quem facilitou a recusa. Não havia entusiasmo nas suas palavras, na sua fisionomia, estava estampado o desânimo. Necessitava da comissão que ganharia com a minha assinatura. Sobre isso eu não tinha a menor dúvida, mas nada sugeriu que apelasse para um motivo que me interessasse e assim perdeu uma oportunidade. Mas a perda dessa oportunidade não foi a parte mais triste da sua aventura. O pior é que a mesma atitude o estava levando a perder todos os outros negócios que poderia realizar, se mudasse a maneira de abordar o freguês. Algumas semanas depois, fui procurado por outro agente de assinatura. Era uma senhora que oferecia uma série de 6 revistas, uma das quais era o Saturday Evening Post. Mas seu modo de abordar o assunto era inteiramente diferente. Passou os olhos pela minha mesa de trabalho, sobre a qual viu várias revistas. Depois olhou para as estantes e exclamou com entusiasmo: muito bem, estou vendo que o senhor é um amante de boas revistas e bons livros. As primeiras impressões valem muito. Realmente, vista-se de modo a parecer com a pessoa que pretende ser na vida, mas não exagere. Orgulhosamente, confessei-me culpado disso. Observe-lhe a palavra orgulhosamente, pois é de grande importância nesse caso. Deixei de lado o manuscrito que lia ao ver entrar aquela senhora. Notei logo que se tratava de uma mulher inteligente. A maneira como cheguei a essa conclusão deixa ao leitor o trabalho de descobrir. O ponto importante aqui é que deixei de lado o que fazia e dei comigo a desejar ouvir o que ela teria para me dizer. Com algumas palavras, um sorriso atraente e mais um tom de genuíno entusiasmo, ela neutralizou bastante a minha mente,
a ponto de fazer com que eu quisesse ouvi-la. Com as primeiras palavras que pronunciou, executou a tarefa mais difícil, pois eu pretendia continuar em atitude de trabalho, para que ela compreendesse que estava me importunando e que não deveria demorar. Sendo um estudioso dessa questão de vendas e de sugestão, fiquei observando cuidadosamente para ver qual seria o seu próximo movimento. Tinha ela um pacote de revistas sobre o braço. Esperei que fosse mostrar-me as revistas e pedir-me que as comprasse. Mas não. Os leitores estão lembrados de que ela vendia realmente uma série de 6 revistas? Não estava somente tentando vender. Dirigiu-se à minha estante, tirou o volume dos Ensaios de Emerson e durante os 10 minutos seguintes falamos sobre o trabalho desse autor, relativo à compensação. Tudo isso de modo tão interessante que esqueci as revistas que ela trazia. Neutralizaram um pouco mais a minha mente. A propósito, deu-me sobre as obras de Emerson um número de ideias novas suficientes para fornecer material para um editorial. Perguntou então quais as revistas que eu recebia regularmente e, ouvindo a minha resposta, sorriu e começou a desfazer o pacote que trazia e foi colocando as revistas sobre a mesa. Analisou-as uma a uma e foi explicando as razões por que eu deveria assinar todas elas. O Saturday Evening Post me daria os melhores trabalhos de ficção. O Library Digest, as notícias do mundo inteiro numa forma condensada. Era exatamente o que eu precisava. Um homem ocupado como eu. O American Magazine me daria as mais recentes biografias dos homens que estavam à frente da indústria e do comércio, e assim por diante, até correr toda a lista. Mas eu não estava correspondendo aos seus argumentos tão bem como ela desejaria. Assim, delicadamente, fez-me a seguinte sugestão. Um homem da sua posição deve estar sempre muito bem informado, pois se não o estiver, dará demonstrações disso no seu trabalho. Falou a verdade. A sua observação tanto foi um elogio como uma gentil repreensão. Fiquei um pouco desconcertado, vendo que ela não encontrara entre as revistas que eu assinava 6 importantes revistas, justamente as que oferecia. Perguntei então quanto custaria uma assinatura das 6 revistas. Ela deu então os últimos retoques, as preliminares de uma transação bem feita. O custo? O senhor pagará menos pelas 6 revistas do que recebe por página datilografada do trabalho que fazia quando entrei aqui. Mais uma vez, dizia a verdade. E como teria calculado tão bem o que eu ganhava com o meu trabalho? O fato é que ela não calculou nada. Sabia. Procurou me sondar delicadamente acerca do meu trabalho, o que de maneira alguma me aborreceu. Mostrou-se tão interessada pelo que eu escrevia naquele momento que me levou a falar sobre isso. Nas observações que fiz então, confessei que recebia $250 por 15 páginas datilografadas. Sim, estou certo de que fui bastante descuidado para admitir que o meu trabalho era bem pago. Talvez ela me tenha induzido a fazer tal afirmativa. De qualquer forma, a informação foi valiosa para ela, que soube fazer um uso adequado no momento exato, no momento psicológico. Pelo que sei, era parte do seu plano observar cuidadosamente tudo o que via e ouvia, com o objetivo de descobrir exatamente qual a minha fraqueza e o que mais eu gostava de discutir. Alguns vendedores gastam tempo para fazer isso, outros não o fazem. Ela era um dos que sabiam fazer. Sim, ela conseguiu que eu assinasse as 6 revistas. Levou também os meus $12, mas não foi esse o único lucro que tirou da sua
engenhosa sugestão e do seu entusiasmo. Teve permissão para falar com outras pessoas no meu escritório e, ao sair, levou mais 5 assinaturas. Durante a visita, em momento algum deixou transparecer que lhe fazíamos um favor, realizando a assinatura. Pelo contrário, muito claramente, deu-nos a impressão de que nos prestava um grande favor. Tudo isso foi uma engenhosa sugestão. Gratidão a todos, meus amados, muito amor na vida de todos vocês e até a próxima leitura.